Primeiras Reis, no capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Eu falei a semana passada sobre a questão do governo que está por vir, e baseei em Daniel, em Mateus, e baseei em 2 Tessalonicenses. E no capítulo 2, versículo 3 de lá, diz que o homem da iniquidade, o anticristo, não se manifestará sem que primeiro venha a apostasia, o esfriamento do amor, a apostasia, e depois ele se manifestará. E baseado nisso, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu não sei se você sabe, mas a palavra iniquidade tem a ver com raiz do problema, que está relacionado ao lodo, que está relacionado a toda a nossa questão de estrutura óssea, que fica nas nossas entranhas e funciona como uma parte invisível daquilo que é visível. E muitas das vezes, nós cometemos pecado por causa de uma raiz de iniquidade, porque o pecado é um fruto de uma árvore totalmente contaminada. E essa iniquidade, ela se torna visível e muitos não percebem que quantos de nós já nos desviamos. E o desviar é todo aquele que conhece o caminho, conhece a verdade, conhece a vida, e por motivos seus, normalmente seus, de iniquidade, de pecados, se afastam e abandonam o caminho. Porém, mesmo ausente das reuniões, mesmo ausente de tudo aquilo que ele creu como comunidade, como vida cristã, ele se mantém fiel em saber que ele é um desviado, mas ele não é apostator da fé. E a apostasia ou o apóstata é aquele que, além de se desviar, vai no sentido totalmente contrário, antagônico da sua fé. E ele passa a acreditar num sistema que ele não acreditava, naquilo que ele era contra, ele passa agora a acreditar e proferir aquilo que ele era contra. E a multiplicação da iniquidade tem feito com que o amor de muitos se esfrie por causa do comportamento de uma igreja que não é madura, uma igreja menina, uma igreja que manifesta muito mais fruto da sua raiz de iniquidade. Porque quando o evangelho foi desviado para uma mensagem de prosperidade, de se ter e não de se ser, o homem se envolveu numa busca tremenda para obter as coisas e esqueceu de ser a imagem e a semelhança de Deus. E a palavra de Deus veio para nos moldar como um espéculo, como uma espada de 2 gumes que penetra entre juntas e medulas, entre alma e espírito, para dar um acabamento para que eu e você possamos manifestar a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. E aqui no capítulo 17 do livro de 1 Reis, havia uma nação com um padrão moral, de um Deus moral, de um Deus ético, de um Deus que preserva o direito, de um Deus que constitui a família como base de toda a sociedade, ou a célula máter de toda a sociedade, onde havia um padrão moral, e por uma aliança pagã, uma aliança profana, uma aliança onde um rei, submetido pelo seu egoísmo e a sua cobiça por aquilo que era material, se casa com uma rainha, filha de Et-Baal, para uma aliança de estratégia para crescimento de prosperidade, onde Baal, a sua divindade suprema, também era a divindade chamada de a divindade da fertilidade ou a divindade da chuva.
o Deus ou a divindade que estava por trás da agricultura e todo o sistema econômico da época era envolvido com aquilo que se plantava e com aquilo que se colhia e com as riquezas naturais. E em prol dessa aliança, eles fazem uma aliança com um Deus da prosperidade, que também nós poderemos chamar um Deus que tudo vê, ou aquele que tem o olho de Horus. E agora nessa aliança pagã, havia um homem que vai contra esse sistema, porque ele tinha um relacionamento pessoal, prático e diário com Yahvé, e o nome dele dizia que Yahvé era o seu Deus, o Eterno era o seu Deus, o nome dele era Elias, o Tesbita, o homem que vivia na terra de Gileade, o homem que vivia no local onde era exportado um material que era chamado de bálsamo da cura. E agora ele vive ali e ele presencia todo aquele acordo pagão, toda uma sociedade sendo envolvida por uma filosofia de uma nação pagã que iria se mesclar com uma nação separada, que era chamada de povo exclusivo de Deus. E olha o que diz aqui no versículo de número 17. Elias, versículo 1, o Tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo e juro no nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Um homem de Deus se alinha com os céus e confronta todo o sistema envolvendo nações, todo o sistema envolvendo uma filosofia onde todo padrão de família é destruído. Se você não sabe, o culto pagão envolvido com essa mulher que era uma feiticeira, com essa mulher que era uma princesa, filha de um rei sacerdote, ele se chamava Et-Baal, ele era sacerdote de Baal, ou de Belial, de pessoas malignas. Envolvia um culto onde o padrão familiar não era somente um amor ágape, um amor que pensa no sumo bem do próximo, mas sim um amor eros, onde o próprio culto, a liturgia do culto, era envolvido num culto à divindade também por nome de Baco, para os gregos, ou para os romanos como Dionísio, e um culto chamado de Bacanal era o que era feito em prol dessa divindade. E agora a nação de Israel, uma nação que tinha um princípio moral do Eterno, ela agora é mesclada com a nação pagã, e Acabe perde a influência de governo para uma mulher através da feitiçaria, porque certamente as decisões dele não eram tomadas na mesa, mas sim no leito ou na cama. E ela começa a influenciar e introduz na nação de Israel um culto onde era proibido proibir. Um culto onde o amor erótico era muito mais valorizado do que o amor que você pensa no sumo bem do próximo. O culto onde o panteísmo era invocado porque tudo era Deus. E a filosofia passa a mudar. E todo o sentido de prosperidade, que vamos crescer, que a economia vai melhorar, que um padrão religioso sem fronteira, uma única religião, vai dar a solução para uma crise mundial. E nesse contexto, que um homem de Deus, alinhado ao trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, alinhado a um governo soberano de todos os governos na terra, vai até diante desse rei, dessa rainha, e confronta a estrutura e diz: tão certo como vive o Senhor, que segundo a minha palavra não vai chover. E ele fecha os céus sobre a nação de Israel. E diz a palavra de Deus que por 3 anos e meio não chove. E em função disso, há uma escassez de alimento. Aquele que prometeu prosperidade agora vê a questão da crise econômica bater as portas, de uma grande depressão financeira. E as pessoas ficam atordoadas o que fazer. O próprio profeta Elias, ele também está debaixo dessa palavra.
Ele agora está preso, mas a provisão dele não vem do sistema. A provisão dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. A provisão dele vem daquele que é onisciente, onipresente e onipotente. É aquele que traz à existência aquilo que é inexistente. E ele começa a receber orientação. E uma das que ele recebe é a mais improvável. Primeiro, que as viúvas foram feitas para serem mantidas pela casa de Deus. E Deus manda ele para Sarepta, local que o nome significa oficina de refinar metais. E ele diz: lá eu ordenarei uma viúva que te sustente. E quando ele chega lá, a viúva não tem nem muito para ela, porque só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas ele diz: faz o bolinho e dá primeiro para mim, porque tão certo como vive o Senhor, que a farinha da tua panela não acabará, e nem o azeite da tua botija. E ela sustenta ele. Agora fique pasmo. Deus o mantém nas terras de Etbaal, pai de Jezabel e sogro do rei Acabe. Havia um decreto, ande comigo, aqui no capítulo 18, para que eu possa ganhar tempo. Algum tempo depois, aqui diz no 3º ano, lá diz, porque é uma diferençazinha, e 3 anos e meio se refere ao período da grande tribulação. Algum tempo depois do 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, e eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria, capital de uma religião onde tinha sacerdotes, onde tinha altares, onde tinha um culto profano, e o culto não tinha a ver com o princípio moral de um Deus santo, mas sim com um princípio imoral de um Deus profano, onde a própria carnalidade fazia parte do ritual do culto. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor Deus. Escute: durante o período da grande tribulação, infiltrado no palácio de Jezabel e Acabe, no palácio de todo o país que é contra o povo de Deus, haverá homens tementes a Deus que serão usados como provedor para manter aqueles que vão ter que ficar no período da grande tribulação, comendo e bebendo e receber a marca. Porque Deus ensina isso na palavra. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé, e por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma e lhe proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra procurando todas as fontes e riachos, ainda correntes, talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas. E assim será necessário não será necessário matar nenhum animal. E para cumprir essa tarefa, dividir o território que planejavam percorrer, Acabe foi em direção e Obadias seguiu o outro. Todo o território estava sob um controle social. Todo o território estava debaixo de um decreto. Todo o território havia um exército militar fortemente armado, caçando os homens de Deus. Mas Deus conseguiu manter e proteger esse profeta. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias encontrou Obadias, reconheceu imediatamente e prostrou com seu rosto rente à terra, e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu: Elias, sou eu, por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que fiz de errado, que pecado cometi para entregares o teu servo nas mãos de Acabe a fim de que me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, um território, onde o meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti em todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras. Ele o fazia jurar que havia se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente descansará. Não importa se você vai permanecer, não importa como você vai permanecer, porque se você estiver alinhado e comprometido para enfrentar esse período, o Altíssimo vai te guardar debaixo das tuas asas. O Altíssimo vai usar o sistema para te alimentar, sem que você tenha que ser marcado como um gado. O Altíssimo vai levantar viúvas. O Altíssimo vai enviar corvos para te dar comida. O Altíssimo vai te levar aonde tem ribeiros de águas. Porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos mantém. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Contudo, agora me ordena para que ir entregar ao meu Senhor. Seguinte mensagem, Elias está aqui. E olhe bem, pega essa chave aí agora. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te. Eu não sei se ficarei para o período da grande tribulação. Porém, eu não sei aonde o Espírito de Yahvé poderá me levar. Aquilo que Ele preparou para você, o local onde você tem que ficar, a caverna, o mantimento, a água potável, ainda está nas mãos dele. E aqui ele mostra como um homem de Deus pode confrontar o sistema, se manter fiel e ser escondido debaixo do palácio de Jezabel, sem que seja encontrado. E quando tiver que ser encontrado, Deus mesmo diz: agora é a hora de você se levantar, como as duas testemunhas que virão no Apocalipse, que enfrentarão a besta, o falso profeta, o anticristo, como duas testemunhas que farão oposição ao governo dele na terra de Israel. Não temas, mais poderoso é o que está conosco do que os que estão com eles. Agora eu não sei para onde ele poderá me levar e nem para onde ele poderá te levar. Eu sei é que se você estiver alinhado, se nós estivermos alinhados, ele nos guardará e nos levará. E aqui é a chave, eu vou andar por causa do tempo. Ande comigo. Aí pro capítulo mais na frente. Aqui no capítulo 19 eu quero te mostrar algo. Havia um decreto. Então o rei Acabe contou a sua esposa, Jezabel, tudo o que realizara a Elias e como passara a fio da espada todos os profetas de Baal. Aqui é levantado um altar. Aqui é levantado um sacrifício. Elias se apresenta a Acabe, confronta e diz: vamos ver qual dos dois é verdadeiro. Se Cristo ou anticristo, se o Messias ou anti-Messias, se Yahvé ou Baal. Se junta contra ele 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Axera, o gênero feminino e masculino. E eles começam a se mutilar, eles começam a se cortar e a invocar para que o Deus, a divindade deles, responda com fogo. Veja bem, economicamente falando, 850 profetas comiam na mesa de Jezabel, no palácio de Jezabel, enquanto a estrutura financeira providenciava um palácio para se assentar somente na copa. 850 homens para que tenha uma copa e uma cozinha para fazer refeição diária, somente para os profetas, com uma estrutura palaciana. Havia um homem de Deus escondido em cavernas, escondido em grutas, dependendo todo dia da provisão do Eterno. Humanamente falando, parece que Deus não está com quem está escondido, e sim com quem está dentro de um palácio, numa boa estrutura. Mas Deus não estava com quem estava no palácio, Deus estava com quem estava na caverna.
E Deus mostra quando responde com fogo, e esse homem mata os profetas de Baal à espada. Agora o rei comunica à rainha, porque quem governava na verdade era ela. E há um decreto, escute o decreto. Então o rei Acabe contou sua esposa Jezabel tudo o que realizara a Elias, e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, é o decreto: que os deuses, plural, me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, se eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. E assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. E quanto a ele, fez pelo deserto, caminhava de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de um giesta, ou de um zimbo, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Esse espírito é tão tremendo que vem com as nações de ameaça de matar os profetas, de derrubar os muros. 3.000 igrejas foram derrubadas. Profetas estão sendo mortos, igrejas estão sendo incendiadas. A igreja está sendo perseguida e continua sendo reunidas em cavernas e enfrentando esse sistema demoníaco. Mas alguns têm medo por não conhecer o verdadeiro amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E por sentir medo, desenvolve depressão e angústia. E muitos de nós começamos a desejar a morte, pedir: Deus, eu estou com medo dessa situação, me leva, me mata, basta, eu não vou aguentar. E aqui está um profeta com medo de um sistema filosófico, político, econômico e demoníaco, porque tem o seu lado espiritual pedindo: basta para mim, chega, leva-me. Olha o que acontece. Quando ele fez pelo deserto, caminhando um dia, foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu, ali mesmo, sob a giesta, mas eis que um anjo, depois vai falar o anjo, uma teofania, uma manifestação do próprio Eterno na forma angelical. Escute, no período da grande tribulação, para os que ficarem, Deus enviará anjos que professam que Jesus veio em carne e nasceu de uma virgem ao Filho de Deus para te ajudar. Há 2/3 que permanecem fiel ao Eterno. Olha o que diz: deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto a uma cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. É interessante que, com toda a estrutura que nós temos, muitas das vezes nós vamos na nossa padaria e não tem o pão quentinho, às vezes tem um pão requentado. Mas aqui, numa crise econômica, numa perseguição, debaixo de um decreto, onde o território está sendo monitorado, onde o território está sendo rastreado, há alguém providenciando um alimento fresco, uma água fresca e um pão quente em brasas. E claro que não eram brasas comuns. E olha, abriu os olhos e olhou ao redor, eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasas e uma vasilha com água fresca, e tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Sabe o que ele está falando? Há um alimento espiritual, há uma comida sendo preparada, porque há um propósito na tua vida, há uma viagem sendo feita, mas não vai viajar se não tiver o sistema de marca, o sistema de controle.
A caderneta dizendo que você pode, que está em dia. Querido, você pode ser até transladado para onde o Eterno quiser. Porque se há um propósito para você estar nessa época, fique firme para cumprir o propósito. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Escute, se a preocupação é o alimento por um dia, que alimento o Eterno pode providenciar para nós, de forma sobrenatural, para que eu fique 40 dias e 40 noites sem ter que fazer uma outra refeição, e nutrido, totalmente nutrido, e levantou-se, pois, com a força daquela comida, daquela bebida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Creia na provisão do Eterno. Creia nos corvos que ele vai mandar, creia nos abadias, creia nas viúvas, creia no próprio anjo que virá com o alimento, creia na provisão sobrenatural, porque nossa guerra não é carnal, nossa guerra é espiritual, e nossas armas são espirituais, e o nosso exército é mais poderoso que o deles. Deixe de ser um crente natural, deixe de ser um crente carnal. Olhe para toda a situação em volta como alguém espiritual. E talvez você diga, então por que não abre as igrejas logo? Porque você tem que esperar uma direção do Espírito para onde ele vai enviar. Porque se ele mandar abrir amanhã, abriremos. Se ele não mandar, não abriremos. Porém, não se mexa sem que tenha a orientação dele. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu uma voz do Senhor que lhe questionou, dizendo, o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, sinto-me minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Sabe o que está fazendo aqui? Por muito tempo, olhe para mim, você se sentiu solitário, somente um na contramão do sistema. Enquanto pregavam prosperidade, e agora estão perdidos com essa prosperidade maluca que eles ensinavam, você pregava que a pessoa tinha que ser, não tinha que ter. Que Deus não falou para você correr atrás da bênção, Deus falou para você ser uma bênção. Deus trouxe o Evangelho para confrontar pecadores ao arrependimento, para que ele possa tratar e restaurar a imagem caída do homem. E o homem, através dos seus prazeres, da sua cobiça, tem cada vez mais parecido com qualquer outra coisa, menos a imagem de Deus. E aqui, aquela nação que tinha uma aliança com um Deus de caráter, um Deus moral, um Deus íntegro, um Deus santo, quebrou a aliança, os altares foram quebrados, os muros foram derribados, e o culto virou um culto imoral. Os altares eram altares profanos, os sacerdotes viraram mercenários. E havia oferenda, havia altares, haviam sacerdotes, havia toda uma liturgia de culto, porém nem Deus estava lá. E aqui esse homem, que ardia, que tinha dores de parto, por zelo pelas coisas de Deus, ele confronta o sistema e ele é chamado de o perturbador de Israel. Ele confronta. E ele acha que ele está só. Isso tem sido o sentimento de muitos. Só eu fiquei. Só eu estou batendo nesse sistema. Escute. Não é todo mundo que foi cooptado pelo sistema. Ainda há outros Elias. Ainda há outros que são chamados de 7.000.
Ainda há outros que não dobraram seus joelhos diante de Baal e nem o beijaram. Ainda há homens e mulheres de Deus que zelam pela aliança com o Eterno. Ainda há homens e mulheres de Deus dispostos a morrer por causa do Evangelho de Yeshua. Ainda há homens que dirão não para o sistema e que não serão marcados como gado. Ainda há homens que viverão para falar: se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, não nos livra. Portanto, ainda que toque a harpa, o saltério, a gaita de fole, nós não dobraremos o nosso joelho e não dançaremos essa música. Porque nos manteremos fiéis ao Eterno. E aqui ele diz: ao que respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram sua aliança, destruíram seus altares e mataram seus profetas a fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Sabe para que ele está dizendo aqui? Eterno, tu sabes que eu sou zeloso, tu sabes o zelo que eu tenho pela tua palavra, o zelo que eu tenho pelo Senhor e pela aliança. Eu tenho brigado contra o sistema, eu tenho afrontado o sistema, eu tenho me levantado como uma voz profética contra essa nação, contra essa aliança pagã, contra essa filosofia que vem para destruir a pessoa de Deus, a pessoa da família, a pessoa da pátria. Os israelitas já não tinham mais o patriotismo por Israel, já não respeitava mais Yahvé, já não respeitava mais a família, porque o padrão da família foi mudado por uma ideologia, por uma filosofia, onde deixaram de ensinar às crianças o caminho que elas devem andar, e eles cooptaram através de uma ideologia para ensinar numa filosofia maligna, para levantar uma geração cheia de iniquidade para essa época. E aqui ele diz: eu fiquei só. Aqui ele diz: somente eu fiquei. E diante desta palavra, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá adiante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou. Escute isso. Toda a estrutura de armas biológicas, de tecnologias, para mexer em terremoto, maremoto, furacão, tempestades. Muitos pensando que é de Deus, como no caso de Ló, de Jó, que vinha do céu, mas não vinha de Deus. Essa tecnologia vinha de Lúcifer, aquele decaído. E ele ensinou, e copiaram muito bem, porque tudo começa primeiro no reino espiritual. Olha o que diz aqui. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, um vendaval, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Mas o vento veio. Mas ele não estava lá. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, o terremoto caiu em fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, ou saraivas de fogo. 3 condições climáticas hoje copiado pelo homem, que estão como armas biológicas e armas de guerra: terremotos, ventos e saraivas. E também aqui eu incluo chuvas, tsunamis. E Deus diz: tudo isso está acontecendo, eu não estou nisso. Mas mesmo que você fique nesse período de tribulação, ainda que aconteça isso, tenha paz, que eu te guardo. Olha o que fala mais. Em seguida ao terremoto, caiu fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo.
Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu pela segunda vez: sinto minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares e mataram teus profetas ao fio de espada, fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar-me a vida. Então o Senhor lhe revelou algo que ele vai revelar para você agora. Escute. Então o Senhor, Deus, lhe orientou. Quer a orientação? Eu quero. Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, unge um rei, um segundo rei e um profeta. 2 reis e um profeta. Dependia da unção de um homem alinhado com o trono. Um profeta para dar direção e um rei que pisaria e arrancaria a cabeça da rainha Jezabel. Sabe por que Deus preservou? Havia um propósito de unção de 2 reis e um profeta. Agora escuta. E a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis de Israel. Um novo rei para Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas, e aí que está a maior orientação e o segredo, mas preservei em toda perseguição, debaixo de um território controlado, debaixo de um decreto, debaixo de uma crise econômica, de uma depressão financeira, preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando. Escute, você que se sente só, tem 7.000 escondidos em cavernas. Interessante que quem está em caverna não está na mídia. Porque quem tem mídia não fica em caverna. Achar quem está na mídia é muito fácil. Eu quero ver que achar quem está na caverna. Deus vai reunir os 7.000 para um propósito. Talvez você esteja me ouvindo e você faz parte dos 7.000. Você fala contra o sistema. Você não consegue se alinhar ao sistema. Você está preocupado como vai fazer agora para sobreviver o que está por vir. Porque nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Aonde estão os 7.000? Muitos perguntaram os discípulos de Elias, quando Eliseu fendeu as águas e voltou: aonde está Elias? E Deus pergunta, eles perguntam: aonde está o Deus de Elias? E Deus pergunta: aonde estão os Elias? Aonde estão os Elias, que significa Yahvé, o Abba, é o meu papai. Yahvé, o Abba, é o meu Deus. Yahvé, o Abba, é o meu marido. Aonde estão os 7.000? Existe 7.000 que Deus
preservou. Você não está só contra o sistema. Eu não estou só contra o sistema. Existem homens e mulheres de Deus escondidos em caverna que vão depender única e exclusivamente de Deus e vão ser alimentados e com a força daquela comida, daquela bebida, vão caminhar 40 dias, 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Entenda isso. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe a cada ministério, a cada um que adentrou. Obrigado por me permitir adentrar a sua casa. A mensagem hoje chama Ainda há 7.000 preservados pelo Eterno. Aonde estão os outros? Aonde estão os outros? Se você faz parte, sinalize. Eu conheço alguns por nome e tem outros que eu não conheço. Deus preservou 7.000 para essa época. Aonde estão a boca profética para ir contra o sistema? Aonde estão aqueles que querem falar de um Deus que é amoroso, mas com amor ágape, não com amor eros? O padrão do mundo, o sistema do mundo não tem como querer ensinar a igreja o que é amor, porque Deus é amor, e o amor de Deus não é do padrão de um Deus erótico, nem do eros. Aonde estão os 7.000? Aonde estão aqueles que são chamados de perturbadores de Israel, perturbadores da nação, porque vão contra o sistema, que serão odiados pelo espírito do anticristo e pelo homem da iniquidade? Aonde estão? Beijo grande no coração de vocês. Shalom Adonai.